Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Agatha. Bom dia, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. Rodolfo, primeira ponderação que a gente precisa fazer é que a cidade do Rio de Janeiro passou durante toda a pandemia com 1.400 leitos construídos em hospitais, organizados, fechados. E por que esses leitos estavam fechados? E estão fechados hoje grande parte desses leitos, por falta de recursos humanos. Então, a cidade do Rio de Janeiro não tem problema de estrutura física para abrir leitos. Por exemplo, tem 100 leitos fechados no Hospital da Lagoa por falta de recursos humanos. Um dos melhores hospitais construídos no país, leitos de muita qualidade, totalmente equipados, que poderiam ser abertos se tivessem profissionais para operar. Durante toda a pandemia, de maneira muito acertada, a Prefeitura do Rio de Janeiro escolheu um hospital, que é o Hospital Ronaldo Gazola, para atender os pacientes de Covid. O Ronaldo Gazola é um hospital que foi construído em 2007, de um engenheiro muito famoso, que é o Roberto Almendra. Então, ele tem uma estrutura física muito organizada, com banheiro em todas as enfermarias, com uma possibilidade de cuidado adequado e desempenho clínico muito bom. E durante toda a pandemia, ele ficou funcionando só com 250 leitos. Hoje, o Ronaldo Gazola abriu 150 leitos, ele tem 400 leitos funcionando, com recursos humanos completos, aumentou 1.000 profissionais nessa unidade, e é um hospital hoje que atende aí 400 pessoas simultaneamente, muito diferente do que aconteceu em toda a pandemia. Então, montar estruturas improvisadas, tendas, espaços inadequados para atender pacientes, espaços caríssimos de montagem e manutenção dessa estrutura, não faz o menor sentido, tendo estruturas físicas adequadas para receber esses pacientes. O grande problema para abrir leito na cidade sempre são os recursos humanos e equipamentos, que isso é um problema menor hoje em dia. Hoje o maior gargalo mesmo é conseguir profissionais para atender nas estruturas já existentes. Mas, secretário, não tinha esses profissionais lá no hospital de campanha? Só para concluir, só um minuto. Esse hospital de campanha também, ele causa muito dano e tem um desempenho clínico muito ruim. Então, quando você coloca um paciente de alta complexidade numa estrutura de evento, tipo Rio Centro, tipo Maracanã, além do custo, ele tem um desempenho clínico muito ruim e você coloca a vida das pessoas em risco. Eu visitei o hospital de campanha no dia 9 de dezembro, no início do governo de transição, e eu alertei que teriam muitos problemas clínicos ali. Os pacientes não tinham um banheiro próximo às enfermarias, eles tinham que pedir ajuda e o banheiro ficava a 300, 400 metros da onde eles estavam internados. A luz não apagava no pavilhão, então os pacientes nunca conseguiam pregar o olho, para dormir, tinham que colocar um pano no rosto, porque eles não conseguiam, não tinha luz. Nesse dia 9, que eu visitei o hospital, eu recomendei que aumentasse a vigilância de enfermagem. Um paciente fugiu do leito, subiu uma escada e caiu dessa escada e morreu com uma cena horrorosa, absurda. Então, o hospital de campanha em espaços improvisados, eles causam muito dano à vida das pessoas. E por isso, Rodolfo, eu passei o meu Natal, fiquei o plantão de 24 horas de Natal, lá no hospital de campanha do Rio Centro, para tentar atenuar um pouco o dano que aquela estrutura causava para a vida das pessoas. Então, pensar numa cidade como o Rio de Janeiro, montar um hospital de campanha, uma estrutura improvisada, tendo leitos, não faz o menor sentido. Foi só foco de corrupção, de dano, de violência para a vida das pessoas. É um hospital que causou muito mais dano do que benefício para a nossa cidade. E essas estruturas têm que ficar muito marcado na sociedade. A sociedade precisa entender que montar estruturas improvisadas de alta complexidade tem que primeiro se esgotar todos os leitos que tem nas estruturas reais construídas adequadamente para ser um hospital. Mas veja, secretário, quando você fala tendo leitos, né? O senhor citou, por exemplo, 1.400 leitos fechados no Rio de Janeiro, o senhor está incluindo, por exemplo, leitos federais, estaduais, o senhor citou o Hospital da Lagoa, que é federal, agora está se discutindo se vai passar para o Estado ou não vai, porque falta mão de obra. Eu vou colocar dois argumentos aqui. O primeiro deles é,
tendo leitos, mas tendo leitos em tese não adianta, porque a gente tem 500 e tantas pessoas na fila de UTI. Ah, não, porque nós temos leito, então não tem por que ter hospital de campanha. Veja, temos como se eles não estão abertos. Ah, mas é o federal. Eu entendo, realmente, é um problema. Porque aí no Rio de Janeiro a rede é estadual, federal, municipal. Mas a gente está aqui discutindo o que está ao alcance do município, que é a nossa discussão, afinal o senhor é secretário municipal. E aí uma pessoa que trabalhou diretamente nesse problema, e a nossa ouvinte está me escrevendo aqui dizendo o seguinte: Rodolfo, se a gente tinha recursos humanos para os 500 leitos do hospital de campanha, ou para os 1.000 e tantos leitos, a época que o Estado tinha o Maracanã, chegou a abrir aos trancos e barrancos com muita corrupção aquele de São Gonçalo, como é que a gente não tem? Se o Iabas, envolvido em um monte de corrupção, tinha gente pagando para trabalhar com eles em recursos humanos, ele está escrevendo isso aqui para mim. Esquece o Iabas, tira eles, paga pela secretaria. Mas se tinha recursos humanos para aquilo tudo, como é que não tem hoje? E é o seguinte, pode não ser em hospital de campanha, secretário, não tem problema. Essa questão do hospital de campanha é mais porque ali a gente tinha 500 leitos. Que não seja lá, que seja em outro lugar. A questão é como então que a gente gera 500 leitos, como a gente tinha lá, em qualquer outro lugar, mas que a gente desafogue o que está acontecendo agora no momento do Estado e que o senhor mesmo foi a favor de criar restrições, e eu concordo, ouvindo o comitê científico, mas a gente olha para esses números muito preocupados, né? Claro. Rodolfo, primeiro, nunca teve 500 leitos, nem 500 pacientes, nem 500 camas no hospital de campanha do Rio Centro. Isso foi uma grande mentira, essa era uma promessa, igual a promessa do Maracanã, que nunca se consolidou. O hospital do Rio Centro, quando a gente assumiu a prefeitura, ele tinha 42 pacientes internados numa estrutura que tinha sido prometida para 500 leitos. E ele tinha recursos humanos para abrir 70 leitos e para manter 70 leitos funcionando lá somente. Então, essa história dos 500 leitos é algo que foi prometido, mas nem as camas, nem 500 camas tinham naquele hospital. Tem imagens e vídeos e próprias matérias da própria Band News dizendo que nunca se abriu os leitos do hospital de campanha do Rio Centro e nem do Maracanã, nem outros hospitais de campanha. Agora, a gente precisa ver quantos leitos a gente conseguiu abrir hoje. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro, hoje, tem um maior número de pessoas internadas simultaneamente em leitos de CTI da cidade. Hoje a gente tem 670 pessoas internadas no leito de CTI, que é muito mais gente do que no auge da pandemia, quando se tinha os 4 hospitais de campanha funcionando na cidade. Então, a gente tem muito mais capacidade de atendimento do que a gente tinha na época. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem, nos seus hospitais, 3.000 profissionais a mais do que tinha em janeiro nos seus hospitais. São 1.000 profissionais a mais no Ronaldo Gazola e 2.000 profissionais a mais nos hospitais da rede municipal, atendendo as pessoas e abrindo mais leitos e conseguindo atender. Essa semana entram mais profissionais para que a gente ainda consiga abrir mais leitos. Agora, como você falou, não basta só abrir leitos. A gente precisa também impedir a circulação do vírus, reduzir o contato das pessoas e a disseminação do vírus na cidade, para que a gente possa ter um equilíbrio aí nessa conta. Agora, o que a gente não pode aceitar nunca é defender colocar pessoas em tendas ou estruturas improvisadas caríssimas, porque isso não funcionou em nenhum lugar do mundo. Esses hospitais de campanha foram abertos sem nenhum parecer técnico de nenhum técnico da área da saúde, foram abertos com intuito político e outros intuitos que estão sendo investigados aí, como todo mundo pôde ver no governo do Estado também, no próprio hospital de campanha do Rio Centro, né? Secretário, Thaís falando aqui, bom dia, obrigado por participar com a gente. Conversamos aqui na Band News com o secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorães. Secretário, o senhor falou do auge da pandemia. Hoje é o auge da pandemia, os números mostram isso, né? Estamos vivendo um momento. A Agatha trouxe, antes da sua entrevista, uma fila de 582 leitos em algumas regiões, UTI. Hoje, essa é a situação do Rio de Janeiro. Obviamente que a gente sabe que não é uma coisa só da capital, mas é preocupante na capital. Como fecha a equação? A gente precisa de leito e não tem esse leito. O senhor falou da dificuldade de profissionais, mas a equação ela precisa ser fechada. Como que a prefeitura pretende resolver essa questão dos leitos no Rio de Janeiro? E eu vou um pouquinho além. Qual é a situação hoje, por exemplo, do abastecimento de oxigênio? A gente não tem nenhum problema de oxigênio. A nossa cadeia de insumos, com muito custo, não é simples manter a cadeia de insumos no momento em que o Brasil todo está comprando e todos os estados estão comprando.
A gente está num trabalho intenso para conseguir manter as nossas estruturas funcionando. Então, a gente não vai ter falta de oxigênio no município do Rio de Janeiro, porque senão não tem a menor possibilidade de acontecer. Os nossos 2 principais fornecedores de oxigênio já estão com uma previsão aí para o dobro do consumo, do nosso maior consumo. Então, a gente não tem nenhuma possibilidade de faltar oxigênio na cidade do Rio de Janeiro. Em relação à abertura de leitos e como é que isso se comporta, a Prefeitura do Rio vem abrindo leitos constantemente. Foram 360 leitos abertos desde 1º de janeiro. É bastante leito, que consegue segurar uma boa parte dessa demanda, só que ela não consegue fazer isso sozinha. Por isso, o governo do estado já se comprometeu a abrir o Hospital Modular de Nova Iguaçu, porque a gente ainda recebe muitos pacientes da Baixada. Também já se comprometeu a abrir mais 50 leitos na rede privada e a rede federal já se comprometeu a abrir 150 leitos aí nessa semana. Então, a gente também está esperando aí o compromisso dos outros entes federados para que consigam abrir leitos aí na mesma velocidade que a Prefeitura do Rio de Janeiro está conseguindo. Lembrando, né, Agatha, para você fazer a pergunta, que isso tudo é urgente. O governo está prometendo para o início de abril o Hospital Modular, que é um hospital que já está construído há meses e meses e meses. Está pronto o Hospital Modular de Nova Iguaçu e até agora não foi entregue. É um problema geral, enquanto a gente vê a situação do momento da fila de UTI sendo urgente. Diga, Agatha. Eu ia questionar o secretário, Rodolfo, Thaís também, em relação à vacinação. Vocês divulgaram, a Prefeitura divulgou no início da semana um novo calendário e aí no sábado, antes a gente tinha repescagem. Agora a gente tem uma idade mais repescagem no momento que a vacinação no sábado é só até meio-dia. E aí muitos ouvintes questionaram a gente, secretário, em relação a esse horário reduzido, porque vai acabar causando aglomeração. Tem uma expectativa para aumentar o horário, pelo menos no sábado? Não só sábado, secretário. Desculpa, domingo. A vacinação para as 17 horas. Então, nos 2 próximos sábados, a vacinação acontecerá até às 17 horas. E a gente antecipou, colocou junto com a repescagem mais uma idade, porque a gente tem pressa, tem um sentimento de urgência em relação à vacinação. Então, por isso que no sábado a gente colocou uma idade, mais a repescagem e também ampliamos aí o horário de funcionamento para o sábado até às 17 horas. Acho que essa informação não ficou bem colocada pela Secretaria, mas se a Band News puder ajudar aí a gente a reforçar essa informação, sábado a vacina no Rio funciona até às 17 horas, nesse sábado e no próximo sábado também. E domingo, secretário, no meio de uma pandemia, a gente não tinha que estar vacinando todos os dias, até para não estimular, para não aglomerar e também para avançar mais rápido com vacinação? Por que a gente para domingo no meio de uma pandemia? Rodolfo, a gente não tem força de trabalho domingo nas nossas vacinações ainda. A gente está com planejamento para avaliar isso, mas a gente está também trabalhando aí com o quantitativo de vacina que a gente tem. Então, por enquanto, a gente não vacina domingo, mas a gente acelerou no sábado, está vacinando sábado direto. São os mesmos vacinadores que estão trabalhando de segunda a sábado para que a gente pudesse acelerar essa campanha aí e poder continuar vacinando. É muito difícil para o sistema de saúde conseguir dar conta de tudo que está acontecendo simultaneamente. Então, os nossos profissionais estão trabalhando enquanto todos os outros setores da sociedade estão conseguindo parar ou estão desacelerando em algumas coisas. A Secretaria de Saúde e os profissionais da saúde estão avançando e trabalhando diuturnamente para conseguir entregar o melhor aí para a população. Então, nesse momento, a gente ainda não tem força de trabalho para o domingo, mas a gente está avaliando isso constantemente para ver como vai fazer. Eu compreendo, mas faço aqui um apelo. Juro que às vezes me pergunto, secretário, como que numa situação como essa de pandemia, as Forças Armadas, não sei se já foram convocadas por vocês, não abraçam essa causa? Com os seus gigantescos, enormes, em profusão de profissionais por todos os cantos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem o maior volume de quartéis e de homens e de pessoas, inclusive da área da saúde. Por que as Forças Armadas não estão promovendo a vacinação, por exemplo, no domingo, quando não se tem braço na secretaria, ou nos outros dias para reforçar o número de pontos? Não sei se houve o contato pela secretaria nesse sentido, mas é inimaginável. E a segunda questão que eu queria colocar para você é: qual é o volume que você tem hoje de vacinação? Dá para garantir
com aquele calendário que vocês divulgaram ontem, que, por favor, coloquem aí na nossa live para a gente mostrar que agora a gente não vai ter mais interrupção. Você tem garantia de que com a produção da Coronavac, etc., as entregas para frente, a Secretaria vai conseguir definitivamente arrancar na vacinação, ampliar o número de doses e não interromper mais? Rodolfo, ainda a quantidade de produção ainda é incerta. O Ministério da Saúde apresentou para a gente um calendário de entrega de vacina para o Brasil. Então, a expectativa é que se recebam 40 milhões de doses de vacina neste mês de abril. A gente consegue garantir até o dia 10 vacinar todas as pessoas com 66 anos ou mais com as vacinas e com as previsões de entrega que o Ministério nos passou. E a gente espera, e a nossa expectativa é conseguir vacinar todas as pessoas com mais de 60 anos no mês de abril, finalizando aí esse calendário. E também retomar aí a vacinação dos profissionais de saúde que ainda não tomaram a primeira dose da vacina. Secretário, eu queria exatamente falar sobre a ampliação do calendário, né? Obviamente que não nesse momento de escassez de doses, mas a médio prazo, vamos dizer assim, porque ontem o governo de São Paulo, por exemplo, anunciou a vacinação de profissionais da área de segurança e também profissionais, de uma maneira geral, da área de educação. Isso é uma demanda muito grande que a gente recebe dos nossos ouvintes no Rio de Janeiro, que trabalham em escolas, né? Que estão retomando aí as aulas presenciais, que eles gostariam de entrar nesse grupo porque estão ali numa atividade mais do que essencial. De alguma forma, essa articulação está sendo feita, inclusive, com o governo do Estado, para poder também agilizar essa vacinação desses grupos de profissional, mas eu boto aí de profissionais, mas eu coloco aí ênfase nos profissionais da educação? Rafael Eles estão previstos no Plano Nacional de Educação. Eles são os primeiros grupos a serem vacinados, depois de vacinar todos os idosos acima de 60 anos e as pessoas com comorbidade. Então, certamente, também eles vão ser contemplados aqui no Rio. A gente está fechando aí os últimos cálculos junto ao Ministério da Saúde para que a gente também possa apresentar aí um calendário desse tipo no Rio de Janeiro. Secretário, última coisa da minha parte. Por que a Prefeitura do Rio de Janeiro atendeu, porque eu não consigo enxergar de outra forma, ao lobby da igreja, mantendo a igreja aberta, por mais que eu entenda a fé ou o que for, e fechando, por exemplo, áreas abertas, como parques? A gente fecha shopping, que é mais amplo, a gente fecha bar-restaurante, ok. A gente cria restrição para tudo que a gente pode imaginar, concordo, ok. Falei isso na rádio, o comitê científico tem que ser ouvido e respeitado. A curva do momento e a ocupação de leitos estão aí para mostrar que o momento é muito preocupante. E a gente mantém a igreja aberta, pô. Nada contra as igrejas, mas faz live como algumas estão fazendo. Vê sua vida depois, faça sua reza em casa, sua oração, nada contra a religião. Mas espaços pequenos, fechados, ontem até teve um cara de uma barbearia que postou, eu recebi isso, dizendo o seguinte: eu tô aqui ferrado, fecharam minha barbearia. E aí a igreja do meu lado tá funcionando normalmente, com um monte de gente dentro, mesmo respeitando, sei lá, máscara ou o que for, mas com um monte de gente dentro. Ele até brincou no final dizendo que ele ia mudar o nome da barbearia dele para uma igreja, não sei das quantas, para poder funcionar. Dá para explicar, se não pelo lobby, essa decisão, o secretário? Rodolfo, primeiro a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Niterói se deram coragem de tomar a medida no momento certo. A gente entra num fechamento importante na cidade do Rio de Janeiro para conter a disseminação do vírus. Isso vai fazer muita diferença para o Rio de Janeiro e para Niterói. A gente espera que outros prefeitos da região também façam medidas rígidas para conter a disseminação do vírus, senão isso não vai surtir o efeito desejado. E a gente espera muito aí que isso consiga interromper a nossa curva o quanto antes. Em relação às igrejas, eles têm uma lei que poderia derrubar todo o decreto, mas tem uma lei votada na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que define as igrejas como um serviço essencial que não podem ser fechadas. Então, se colocasse a igreja no decreto, o decreto todo poderia ser derrubado. Bota outro então, agora, separado. Respeitando a lei votada na Assembleia Legislativa, a gente não tem essa autonomia, não tem essa possibilidade de restringir igrejas totalmente. A gente fez uma restrição na medida do possível, com 50% aí da capacidade instalada, e recomendamos, e aí a gente fica o nosso apelo para todos os pastores, padres, que evitem expor as pessoas a
disseminação da Covid-19, que procurem fazer os seus cultos, as suas missas online e mantenham as igrejas única e exclusivamente para rezos individuais ou para atendimentos individuais. O governo do estado foi muito claro, inclusive nessa discussão com vocês, chegou a ter a divisão ali em algum momento entre Eduardo Paes e Cláudio Castro, mas as coisas depois acalmaram um pouco, mas o governo foi muito claro dizendo que a prefeitura ela é soberana nas decisões em cima da pandemia. Secretário, então, que fosse então um decreto separado, hoje o senhor lá colocar o seguinte: igrejas, porque aí se vier uma liminar e cair, cai separado só a igreja. A prefeitura, não sei se eu estou falando uma bobagem, a Agatha ameaçou falar, talvez seja para complementar, que a prefeitura ela é soberana nas decisões, isso foi deixado claro pelo governador, não foi, Agatha? Exatamente isso. E a Alerj definiu também recentemente que vale o que é mais rígido. Então, se a prefeitura decidir, por exemplo, fechar igreja, foi o que o Rodolfo falou, eles podem tentar entrar com uma liminar porque tem esse de serviço essencial, que é o mesmo da academia, se não me falha a memória, né, secretário? Eles entram nesse sistema de serviço essencial, mas valeria o que é mais rígido, estaria por cima, né? Exatamente, eles têm uma excepcionalidade, porque eles foram considerados serviços essenciais. Infelizmente, juridicamente, a gente não conseguiu ainda definir aí com clareza se eles podem ser fechados ou não. No momento, a gente ainda não tem essa definição jurídica para isso, mas fica o apelo e a consciência de todos os pastores, padres, para que evitem expor as pessoas à disseminação da Covid-19. Espero que essa questão jurídica aí seja resolvida, mas também espero que as pessoas tenham consciência aí de não expor aí as pessoas que frequentam suas igrejas, que frequentam seus locais. Pelo que eu entendi, em tese, o senhor é favorável ao fechamento, apesar desse problema jurídico aí. É claro que sim, eu acho que é muito importante a gente evitar qualquer tipo de circulação. Eu entendo que também é um final de semana de Páscoa, que é um momento muito doloroso, porque muitas pessoas estão morrendo, estão em luto, e a religião é muito importante nesse momento. Mas fica o meu apelo, e eu sou muito favorável a que a gente evite o máximo de circulação em qualquer setor da sociedade, inclusive nas igrejas. Secretário, a minha última dúvida, pelo menos pela minha parte, ainda em relação a essas medidas sobrepostas, as mais rígidas e as mais flexíveis, ontem no decreto estadual, o governador Cláudio Castro determinou o fechamento completo das praias. Até onde a gente sabe, no municipal tinha a prática individual de esporte, então, que a gente entende de prática individual, natação, por exemplo, estaria liberado. E aí, o que vale para a gente, já que valem as mais rígidas? No município, então, o fechamento completo das praias sem, inclusive, a prática individual de esporte? É isso, Fábio, como você mesmo já falou, vale a mais rígida, então não pode nem atividade individual de esporte. Faz sentido, porque a gente recomenda que evite o máximo de circulação possível. Mas os esportes individuais, numa pandemia, se você olhar os principais países que fizeram fechamentos rígidos, como o Rio de Janeiro está fazendo essa semana, eles liberam práticas de atividades esportivas individuais. Mas, nesse momento, como a curva está muito alta e a disseminação do vírus está muito intensa, qualquer tipo de circulação ser evitada faz sentido. Tá certo. Queria agradecer ao secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro, Daniel Sorães. Qualquer novidade, informação, a gente volta a falar aqui na programação da Band News FM. Um abraço, secretário. Obrigado. Rodolfo, Thaís, Agatha, um abraço grande. E se vocês puderem entrar forte nesse debate de abrir leitos em estruturas adequadas, com bom desempenho clínico, e fugir ao máximo do debate de abrir tendas temporárias que colocam a vida das pessoas em risco, nos ajuda muito. Muito obrigado. Tá certo. Eu agradeço.